No Líbano existe uma construção que deveria ser impossível. 3 blocos de pedra pesando 800 toneladas cada um estão suspensos a 7 metros de altura, encaixados com precisão cirúrgica. Nossos guindastes mais poderosos mal conseguem erguer 1/5 desse peso. Mas isso não é nem de longe o mais perturbador. Na pedreira próxima, arqueólogos encontraram blocos ainda maiores. Um deles pesa 1.650 toneladas. Para mover algo assim hoje, precisaríamos de 40.000 pessoas trabalhando em coordenação perfeita. A civilização que fez isso deixou 0 registros sobre como conseguiu. Os romanos, que documentavam obsessivamente cada conquista de engenharia, ficaram completamente em silêncio sobre Baalbek. Como se essas pedras já estivessem lá quando chegaram. Como se não fizessem ideia de quem as colocou ali. Durante mais de um século, arqueólogos escavaram esse local procurando respostas. O que encontraram só tornou o mistério mais profundo. Evidências de ocupação humana que remontam a 11.000 anos. Técnicas de construção que aparecem simultaneamente em Jerusalém, com precisão idêntica, como se os mesmos construtores trabalhassem nos 2 lugares ao mesmo tempo. E há algo mais inquietante. Cada civilização que encontrou Baalbek, fenícios, persas, romanos, bizantinos, todas trataram o local como sagrado. Todas construíram templos sobre essas fundações misteriosas. Mas nenhuma jamais reivindicou ter criado as pedras gigantes que sustentam tudo. Por quê? Engenheiros modernos calcularam que seria necessário mais pessoas do que a população de cidades inteiras para mover essas pedras. Mesmo assim, alguém não apenas as moveu, mas as posicionou com uma precisão que desafia nossa compreensão atual de física e engenharia. As teorias tradicionais desmoronam quando confrontadas com os números reais. Roldanas de madeira. Impossível. Os experimentos práticos resultaram em desastres completos. Guindastes romanos. Podiam erguer no máximo 6 toneladas. Estamos falando de pedras 130 vezes mais pesadas. Então como? Lendas locais falam de gigantes sobrenaturais. Textos antigos mencionam os Nefilim. Alguns pesquisadores hoje sugerem tecnologia perdida de civilizações avançadas que desapareceram sem deixar rastros. Outros vão mais longe. Mas existe uma descoberta recente que mudou tudo. Em 2014, arqueólogos encontraram plantas arquitetônicas gravadas diretamente no chão do templo. Não desenhos em papiro que se deterioraram. Plantas permanentes esculpidas na pedra, mostrando cada detalhe da construção com precisão matemática impressionante. Quem fez esses planos sabia exatamente o que estava construindo. Cada ângulo, cada medida, cada encaixe foi calculado antes de mover a primeira pedra. Isso elimina teorias de acidente ou sorte. Estamos diante de uma engenharia deliberada, sofisticada, executada por pessoas que dominavam conhecimentos que perdemos ao longo da história. O mais chocante, quando compararam essas técnicas com outros sítios arqueológicos, descobriram padrões idênticos em locais separados por milhares de quilômetros. Como se uma mesma escola de construtores tivesse atuado em diferentes continentes, espalhando conhecimentos que hoje consideramos impossíveis para a época. Baalbek não é apenas um mistério arqueológico. É uma evidência física de que nossa compreensão sobre as capacidades das civilizações antigas está fundamentalmente errada. E conforme mergulhamos mais fundo nos registros históricos e nas descobertas recentes, uma verdade perturbadora emerge. Talvez nunca tenhamos perdido apenas técnicas de construção. Talvez tenhamos perdido civilizações inteiras. A primeira pista de que algo estava errado apareceu em 1898. Quando o Kaiser alemão Wilhelm II visitou Baalbek. O que seus arqueólogos encontraram nas primeiras escavações deixou a comunidade científica em silêncio. Cerâmica com escrita cuneiforme. Ferramentas de pedra do período neolítico. Evidências de que pessoas viviam nesse local há 11.000 anos, muito antes dos sumérios inventarem a escrita, muito antes das pirâmides do Egito existirem. Mas o mais perturbador estava por vir. Quando limparam completamente os templos romanos, descobriram que as fundações megalíticas eram muito mais antigas que qualquer estrutura romana. As pedras gigantes já estavam lá quando os romanos chegaram. Não eram parte do projeto romano, eram o que restara de algo anterior. Algo que os próprios romanos não conseguiam explicar. É aqui que a investigação toma um rumo sinistro. Os romanos eram obcecados por documentar suas conquistas. Temos registros detalhados de como construíram aquedutos, anfiteatros, estradas que atravessavam continentes. Eles se vangloriavam de cada inovação, de cada pedra colocada em seus monumentos. Sobre Baalbek, silêncio absoluto. Como se tivessem encontrado algo que não ousavam reivindicar como próprio.
Em 2004, uma escavação conjunta entre a Universidade Libanesa e o Instituto Arqueológico Alemão fez uma descoberta que mudou tudo. Na antiga pedreira, a menos de 1 quilômetro do templo principal, encontraram fragmentos de cerâmica persa datados do século VI a.C. Isso significava que os persas também estiveram ali. Também usaram o local. Também ficaram em silêncio sobre as pedras gigantes. 3 impérios, persa, romano e bizantino, todos trataram Baalbek como sagrado. Todos construíram sobre as mesmas fundações misteriosas. Nenhum jamais disse nós fizemos isso. Mas a descoberta mais chocante veio quando arqueólogos analisaram as marcas nas pedras. Margaret Van Es, do Instituto Arqueológico Alemão, fez uma análise microscópica das superfícies dos megálitos. O que encontrou contrariava tudo o que sabíamos sobre técnicas antigas de construção. As pedras haviam sido cortadas seguindo fissuras naturais da rocha, uma técnica extremamente sofisticada que minimiza rachaduras e permite extrair blocos perfeitos. Essa mesma técnica aparece no aqueduto Ponte du Gard, na França. Construção romana. Mas também aparece em Jerusalém, nos muros herodianos. E em outros locais do Mediterrâneo, sempre com a mesma precisão, sempre executada de forma idêntica. Como se os mesmos construtores tivessem trabalhado em todos esses lugares. Ou como se existisse uma escola de engenharia cujos conhecimentos se espalharam por todo o mundo antigo, deixando uma assinatura inconfundível em cada obra. O padrão é perturbador. Pedras cortadas com precisão milimétrica. Encaixes que não permitem nem mesmo uma folha de papel entre os blocos. Técnicas de transporte que desafiam nossa compreensão atual de física. E sempre o mesmo silêncio histórico. Sempre a mesma ausência de registros sobre como foi feito. Em Baalbek, as plantas arquitetônicas gravadas no chão do templo revelam outro aspecto inquietante. Não são desenhos simples. São projetos de engenharia complexos, com proporções matemáticas exatas, calculados para suportar pesos que nem imaginávamos que civilizações antigas conseguissem mover. Quem criou esses planos dominava princípios de engenharia estrutural que só redescobriríamos no século XX. Mas talvez o mais perturbador seja perceber que Baalbek não é um caso isolado. Existem estruturas megalíticas similares espalhadas pelo mundo, Sacsayhuamán no Peru, os trilitos de Stonehenge, os blocos de Ollantaytambo, todas compartilhando técnicas impossíveis para suas respectivas épocas. Todas cercadas pelo mesmo silêncio histórico. Todas deixadas por construtores que desapareceram sem explicar como fizeram o impossível. A verdade que emerge dessas descobertas é mais inquietante do que qualquer teoria conspiratória. Estamos diante de evidências físicas de conhecimentos perdidos. Não apenas técnicas, conhecimentos fundamentais sobre engenharia, física, organização social em massa. Civilizações inteiras que dominavam princípios que consideramos modernos, mas que simplesmente desapareceram. E deixaram apenas essas pedras impossíveis como testemunho de que estiveram aqui. A resposta para o mistério de Baalbek não está nas pedras. Está no que aconteceu com quem as colocou lá. Em 2014, uma descoberta mudou completamente nossa compreensão do local. Arqueólogos encontraram um bloco ainda maior na pedreira, 1.650 toneladas de peso, parcialmente extraído da rocha, abandonado no meio do trabalho. Como se os construtores tivessem simplesmente parado. Como se algo os tivesse interrompido para sempre. As marcas das ferramentas ainda estão visíveis na pedra. Cinzéis de bronze abandonados ao lado do bloco gigante. Rampas de acesso que levam ao nada. É como se toda uma equipe de trabalhadores especializados tivesse desaparecido da noite para o dia, deixando seu trabalho eternamente inacabado. Mas o verdadeiro choque veio quando geólogos analisaram a composição das pedras de Baalbek e as compararam com outros megálitos ao redor do mundo. As técnicas de corte são idênticas em Sacsayhuamán, no Peru. Os padrões de encaixe são os mesmos encontrados em Ollantaytambo. A precisão milimétrica aparece em construções megalíticas na Inglaterra, na Bolívia, no Egito, na Turquia. Locais separados por oceanos inteiros. Construídos supostamente por civilizações que nunca se encontraram. Todas usando as mesmas técnicas impossíveis. A única explicação lógica é que existiu uma civilização global. Uma rede de conhecimento que conectava o mundo antigo de uma forma que a história oficial nunca admitiu. E essa civilização dominava tecnologias que perdemos completamente. Experimentos modernos tentaram replicar o transporte dos megálitos de Baalbek. Todos falharam. Engenheiros calcularam que seria preciso coordenar 40.000 pessoas trabalhando em perfeita sincronia para mover as pedras maiores.
Isso exigiria um nível de organização social e conhecimento logístico que atribuímos apenas às civilizações modernas. Mas alguém fez isso há milhares de anos. E fez repetidamente, em diferentes continentes, sempre com a mesma precisão impossível. A questão não é mais como fizeram. A questão é, quem eram essas pessoas e para onde foram? As evidências apontam para algo que a arqueologia mainstream se recusa a aceitar. Uma civilização avançada que existiu antes da história registrada. Pessoas que dominavam princípios de engenharia, matemática e organização que só redescobriríamos milênios depois. Eles deixaram apenas as pedras como prova de que estiveram aqui. E depois simplesmente desapareceram. Os registros sumérios falam dos Anunnaki, seres que vieram do céu e ensinaram conhecimentos avançados à humanidade. Os textos bíblicos mencionam os Nefilim, gigantes que viviam na Terra nos dias antigos. Culturas ao redor do mundo preservaram lendas similares sobre instrutores divinos que trouxeram tecnologias impossíveis. Talvez essas não sejam apenas lendas. Talvez sejam memórias distorcidas de uma realidade que preferiríamos não confrontar. O silêncio histórico sobre Baalbek faz sentido quando você percebe que os romanos, os persas, os bizantinos, todos encontraram algo que não conseguiam explicar. Estruturas deixadas por construtores que possuíam conhecimentos superiores aos seus próprios. Eles fizeram o que qualquer civilização faria ao encontrar evidências de inteligência superior. Incorporaram o local aos seus próprios mitos e religiões, mas nunca reivindicaram ter criado as fundações sobre as quais construíram. Hoje, Baalbek permanece como testemunho físico de que nossa compreensão sobre o passado está fundamentalmente errada. Que existiram civilizações capazes de feitos que consideramos impossíveis. Que conhecimentos avançados já estiveram disponíveis na Terra, e depois se perderam. A pergunta que não quer calar é, se eles dominavam tecnologias tão avançadas, o que causou seu desaparecimento? E mais inquietante ainda, estamos destinados a repetir o mesmo ciclo? Baalbek não é apenas um mistério arqueológico. É um aviso gravado em pedra. Uma mensagem deixada por pessoas que sabiam coisas que esquecemos. Que conseguiam fazer coisas que não conseguimos mais. Eles construíram para a eternidade, usando pedras impossíveis de mover, com precisão impossível de replicar. Como se soubessem que um dia, muito tempo depois, alguém encontraria suas obras e se perguntaria, como isso é possível? Talvez essa tenha sido sempre a intenção. Deixar uma prova incontestável de que já estivemos mais avançados do que imaginamos. De que o progresso não é linear. De que civilizações podem se erguer, dominar conhecimentos extraordinários, e depois simplesmente desaparecer, deixando apenas pedras gigantes suspensas no ar, desafiando qualquer um que as encontra a repensar tudo o que acredita saber sobre nosso passado e sobre nosso futuro.